Media Market Podcast no ar. Eu sou a Luísa Teleste e por aqui você já sabe. A gente troca uma ideia sobre os impactos da mídia nas estratégias de marketing. Hoje a gente está recebendo diretamente de Alphaville o Dibi e o Gustavo, co-founders da WhyGo. Sejam muito bem-vindos ao Media Market Podcast. Tô animada para esse bate-papo sobre marketing digital, que é uma área que a gente gosta muito por aqui, a nossa audiência também. Bem-vindos. Obrigado, Lu. É um prazer estar com vocês. Conta com a gente. Espero que seja um papo bem rico. Obrigado, Lu. Vamos em frente. Tenho certeza que vai ser. Já vou emendar logo aqui num papo que a gente estava tendo nos bastidores com relação ao processo de nome. Por acaso eu estava essa semana com isso na cabeça, processo de naming. Como que vocês chegaram nesse nome? Legal. Bom, quando a gente fala do nome da WhyGo, ele está muito linkado com o começo, né, da empresa e o momento onde a gente está. Então, basicamente, a WhyGo, acho que eu já vou acabar entrando um pouco nisso, não vou me aprofundar, depois a gente pode entrar um pouco mais em detalhe, mas a WhyGo, ela começou como uma empresa de tecnologia voltada na captação de dados através da internet, através do Wi-Fi, em estabelecimentos comerciais. E aí, desses dados, eu gerava ali uma estrutura de dados, né, desses meus clientes, e com esses dados eu gerava resultado de venda para eles através de marketing direto. E é ali que começou esse cheiro melhor ali no digital, mas principalmente quantificando o investimento do online para offline. Então, isso foi uma jornada bem bacana. E aí, o I vem, né, do Wi-Fi, e o Go, ele na verdade seria Go, né, em inglês. Só que quando eu coloquei o Go ali no Illustrator, eu vi que se eu acrescentasse mais uma bolinha, ele se tornaria um olho, né? Então, era como se eu estivesse olhando e tinha um símbolo de Wi-Fi, como se estivesse olhando para frente. Então, ele é mais ou menos já era um logo visionário, né? Já tinha dois Né? olhinhos ali. E o mais interessante é que, na época, né, acho que como a maioria dos empreendedores aí, sem muito dinheiro para investir no negócio, né, aquela loucura, eu pedi para um designer, né, eu botei com ele me cobrou R$200 para fazer o logo, eu lembro até hoje. Eu falei, cara, não vou pagar R$200. Que absurdo. Vou pedir pro meu primo fazer. Não, eu não tinha primo. O primo cobrou 100, Lu. Aí ele falou, vou fazer mesmo. Não, aí eu peguei e falei, cara, eu vou dar um jeito. Aí com o YouTube, tudo, consegui pegar o Illustrator ali, enfim, e aí consegui, fui fazendo lá do jeito que eu achava. Na época não ficou legal, mas na hora funcionou, tanto que a gente remodelou ele, né, a parte visual. E desde a que a gente tem hoje não é a primeira versão. E aí dali aí também no final de semana mesmo eu já montei o site, que eu sabia que era importante, e na outra semana eu já estava na rua vendendo, e enfim, as coisas foram acontecendo, até a gente se tornar agência em 2018 com o entrada do Gustavo, e aí a gente pode se aprofundar um pouco mais aí daqui para frente. Ah, era isso que eu ia perguntar, se a fundação tinha sido já na parceria de vocês dois ou não. 2018, então, chega o Gustavo, ele vai contar a partir daí. Não, legal. Bom, então, como o Dibi falou, né, primeiro, voltando ainda mais, eu e o Dibi, a gente se conhece há muito tempo, né, conheço o Dibi desde 2003, já era praticamente vizinho, melhor amigo, como ele costuma falar, eu batia nele, ele batia em mim, cara, quando a nossa vida, ali quando ele fez 18, 19 anos, o Dibi entrou no quartel, eu fui pai muito cedo, então fui pai com 17 anos de idade, e acabou que a gente se afastou um pouquinho, mas o destino quis que a gente se encontrasse de novo na faculdade, né, Dibi? Então, a gente começou a estudar juntos. Na época, eu já trabalhava com vendas não presenciais. O Dibi estava começando o projeto WhyGo, né, com foco, como ele disse, em tecnologia, mais voltado para captação de dados. E aí, na faculdade, eu via sempre um cara chegar com o terno assim, suado, falando, cara, bati em 10 clientes hoje, bati no sentido de bateu na porta, tá? Não bateu no... bati na porta de 10 clientes hoje, cara, vou crescer muito, olha que legal que eu tô fazendo, aquela empolgação. E eu pensava, cara, esse menino é louco, meu Deus do céu. E isso de 2016 a 2018 foi acontecendo, a gente conversava muito, ele me mostrava, até sem saber como ele estava fazendo aquela cena, ele falava assim, cara, olha isso aqui, Gustavo,
eu investi isso e trouxe isso de retorno. Eu falava, meu, ROI 50, 60, tá brincando, tipo, você tá calculando errado. Não, Gustavo, senta aqui, ó, vamos fazer juntos. Eu falava, meu Deus do céu, que legal, cara. E, e ele ganhou tanta confiança desses clientes dele, né, com o serviço que ele prestava, que os clientes começaram a falar, Dib, por que você não presta, por que você não começa a aumentar os serviços aqui e a gente começa a vender, focar em social media, em mídia. E a gente falou, cara, eu não vou fazer nada que eu não sei fazer, mas tem um amigo que trabalha com isso e eu vou conversar com ele. E a gente começou a conversar e a desenhar essa ideia. Isso no final de 2017. E aí em 2018, em abril de 2018, a gente falou, cara, vamos fundar uma agência. Só que, como um bom empreendedor, né, a gente falou assim, cara, vamos utilizar tudo que a gente já tem da WhyGo, não vamos criar um CNPJ novo, nada do tipo, até porque, como eu disse, a gente já ia aproveitar muito a carteira do Dib. É um perfil diferente do que a gente trabalha hoje, tá? Depois a gente vai se aprofundar nisso, mas foi assim que surgiu a agência WhyGo. Então, a gente fala que o CNPJ WhyGo, quem criou foi o Dib. Agora, quando a gente fala da agência WhyGo, ela nasceu 100% do zero aqui com a gente. Que bacana. Muito interessante a história de vocês, porque, de fato, é meio que até tem um universo de sonho, né? Construir algo do zero, principalmente com um parceiro tão antigo, muito massa. E hoje, pelo que a gente levantou de vocês, você já tem mais de 150 clientes e são nomes super fortes, muito relevantes. Até não vou arriscar aqui dizer nenhum, porque eu não sei exatamente o que é sigiloso e o que não é. Mas se vocês pudessem trazer um panorama pra gente de onde está o WhyGo hoje, para nossa audiência, o que vocês trariam de mais relevante, assim? Legal, não sei se você quer falar, Dib, senão eu falo. Assim, a gente teve já em 2018, a gente conseguiu uma marca bem relevante, né, que é a TNG. A gente fez um case muito legal lá, já pela forma que a gente trabalhava. Como desde 2016, o dinheiro do cliente era muito... A gente trabalhava com empresas menores. Então, o dinheiro desse empresário era o cruzeiro que ele ia fazer no final do ano com a família, que ele estava te pagando. Então, ele olhava cada centavo. Então, a gente vinha com uma cultura de realmente olhar aquele dinheiro com muita cautela, com muito carinho, com muito zelo e ter a entrega, de fato, do resultado, porque senão você não seguraria o cliente. E a gente levou essa cultura para uma empresa grande, que foi a TNG, foi uma das primeiras ali relevantes, e aí a gente construiu um case muito legal já nos primeiros 3, 4 meses, dentro do e-commerce, transformando ali o e-commerce já em uma loja muito representativa para a companhia. E aí, isso fez com que gerasse um barulho no mercado e a gente começou a ter algumas exposições mais profundas aí em algumas grandes marcas, muitas também do network do Gustavo, do meu network, e a gente foi tomando isso com competência, né? Não adianta você conhecer só pessoas, você tem que... o network ele é fundamental, mas se você não tem competência, você não consegue não prosperar, é sólido, né? Exato. Então isso foi um gatilho muito forte para a gente. A gente, em 2020, ali na pandemia, a gente tomou a decisão de focar em grandes empresas, em grandes corporações, nacionais e mundiais. Assumimos alguns contratos globais também. Enfim, a Sony, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem alguns projetos com eles, até hoje, já de longa data. Mas atualmente a gente está muito presente já com grandes marcas que são líderes de mercado. Então, quando você pega, por exemplo, no segmento fitness, a gente atende a Smart Fit. Você pega no segmento de saúde e diagnóstico, já atende o Grupo DASA. Aí você pega segmento de alimento, né, a gente atende a Verticampo, uma Pringles, uma Kellogg's, também muito forte. Quando a gente vai para o segmento, por exemplo, de Bancário. Oi? O bancário também, a gente atende Santander. Aí colecionáveis a gente atende a Panini, por exemplo, mangás. Então, assim, tem um ecossistema muito grande hoje aqui, a Mundial, de eletrodoméstico. Quando a gente fala de eletrobeleza, a gente olha para a Gama. Então, isso é muito legal, muito gostoso. Eu sempre brinco com o Gustavo, né? Assim, é muito prazeroso você trabalhar numa agência, não só ser sócio, dono de uma agência, não, mas trabalhar numa agência, porque você começa a entender um pouco de cada segmento. Com né? certeza. Então,
E hoje é muito claro para mim um trabalho que eu tenho que fazer para a indústria, os gargalos que a gente tem na indústria quando a gente olha venda, o D2C, né, direto ao consumidor final, quando eu vou para o varejo, quando eu olho para a loja física, quando eu entro ali numa operação que tem uma parte de importação e distribuição. Então, você começa a se conectar com mercados diferentes e peculiaridades e modelos de negócio diferentes, assinatura, né? Então, vocês, às vezes, eu tenho casos que eu tenho um custo por aquisição de cliente que o ROI ele é negativo só final da primeira compra. Só que esse cara ele tem uma LTV na Lifetime Value ali de 3, 6, 9 meses e ele vai me gerar uma receita para a empresa. Então, aquilo é justificável porque eu tenho um ROI. Mas é diferente quando eu olho para o varejo, mas dá para implementar isso também no varejo. Então, assim, o momento da WhyGo hoje ele é um momento muito positivo, né? A gente já passa ali de 200 pessoas. A gente tem uma estrutura hoje de mídia, conteúdo, desenvolvimento, CRM, SEO, CRO. Então, a gente já se considera uma agência 360, então a gente consegue entrar no cliente, entender uma dor dele e conseguir trazer soluções inteligentes para ele conseguir, de fato, alavancar no resultado dele, que na maioria das vezes é venda, mas a gente tem muitos clientes também que estão olhando branding, né, que também é uma peça fundamental, que é um valor ali da companhia. Então, é saber entender essa necessidade, essa oportunidade de trabalhar muito forte ali em cima disso. A gente tem uma vertical de educação também, aqui dentro da agência, em parceria com um cliente nosso, muito bacana, de educação. Aí, Gustavo, se quiser comentar um pouco também, eu falo muito. Não, tranquilo, mas assim, Lu, no final das contas, nessa trajetória, falando de CNPJ, a gente está falando de 8 anos, de WhyGo, agora de agência há 6 anos, então a gente se considera uma agência nova, né, quando a gente olha para o mercado, porém também uma agência que vem se destacando muito, onde a gente não quer perder esse viés de startup, esse viés de velocidade com qualidade. Eu acho que isso faz com que a gente tenha marcas como o Dibi falou e mencionou, mas não só isso, que esteja completando 4, 5 anos de vida com essas marcas. Então, eu lembro que quando eu entrei aqui na WhyGo, né, eu vinha eu contratava agência, e aí quando eu virei agência, eu tinha uma cabeça de que você não podia ficar 12 meses com a mesma agência, né? Eu ia dizer isso agora, num mercado como o nosso, 4, 5 anos com manter o mesmo cliente é super representativo, gente. Não, é muito legal, acho que é a nossa maior conquista aqui, como o Dibi falou, né, a gente realmente acaba tendo alguns diferenciais quando a gente olha os clientes que a gente atende, a gente acaba disputando concorrência com grandes marcas, só que essas grandes marcas, elas estão acostumadas a investir milhões, e a gente olhava para uma pessoa que investia R$1.000, R$2.000. Então, o modelo que a gente quantificava para ela conseguir realmente aproveitar e ter resultado, quando a gente leva para um cliente que investe milhões, a gente pelo menos acredita que a gente consegue um ROI melhor do que a concorrência por isso, pelo modelo que a gente implementou aqui. Além disso, a gente nasceu com uma empresa de tecnologia, né, Lu? Então, quando a gente fala de quantificação, quando a gente fala até de multicanalidade, omnicanalidade, então, a WhyGo já nasceu com esse viés de olhar para um televendas, de olhar hoje muito forte para venda por WhatsApp, e vai muito da nossa essência. Então, acho que quando a gente junta todos esses pontos, eu não tenho medo nenhum de falar que com certeza a WhyGo é uma das maiores agências independentes do país. Não, isso fica muito nítido, inclusive na fala de vocês. Eu abri falando que se tratava de uma agência de marketing digital, mas vocês estão muito além disso. É uma agência 360, né? Tanto que a minha próxima pergunta era justamente pra gente entender melhor, pra quem tá nos ouvindo também, qual que é o core de vocês. Mas acho que eu vou colocar numa saia justa, porque vai ficar difícil de explicar. Não, é muito legal, Lu, assim, a WhyGo, ela nasceu com o core focado em mídia. Então, quando eu vim para a WhyGo, eu falei, Dibi, vamos focar só em mídia, e aí a gente começou a ver que não adiantava nada, né, você fazer uma boa segmentação, mas você não impactar o cliente com o criativo certo, por exemplo. Então, a primeira coisa que a gente fez na época, isso no final de 2018 ou no começo de 2019, a gente comprou uma agência, uma produtora, então a gente internalizou a parte tanto de produção quanto de conteúdo. Isso foi muito legal, porque a gente ganhou uma escala assim absurda, não só aumentando o nosso ticket médio, mas também conseguindo atender o cliente com a velocidade e agilidade que uma agência de performance precisa. E aí, nessa trajetória, no meio dessa trajetória,
eu e o Dib, a gente sempre quis implementar a parte de desenvolvimento, tanto implementação de e-commerce, mas também a parte de SEO, criação de LP. E aí a gente começou a monitorar o mercado, tentamos diversas vezes fazer isso por aqui, mas como não era o nosso core, nem o que o Dib conhecia mais que o mercado ou eu, a gente começou a conversar com algumas pessoas, e aí a gente anunciou no ano passado a chegada do Felipe Coelho. O Felipe Coelho, ele foi um dos primeiros caras a vender uma agência no Brasil, se não o primeiro. Ele cumpriu o earnout durante um tempo, a gente já estava iniciando as conversas ali, mas obviamente ele não, a gente convenceu e ele veio para cá, não só ele, mas também o Jefferson Coelho. O Jefferson, ele fundou uma agência bem grande que foca em VTEX, saiu de lá acreditando no projeto iGo e veio para cá. Então, como o Dib falou, a gente se considera uma agência 360. Só para finalizar, Dib, essa frente, ela é um CNPJ apartado do grupo, ela chama YCom, mas é uma frente totalmente voltada para a implementação de e-commerce e com foco em tecnologia. Exato. Não, eu ia complementar essa questão, né, que hoje eles são, a gente fundou a YCom junto com eles, né, então, assim, eles não estão com a gente na YGO, de certa forma, diretamente, né, e a gente também, e nós estamos muito forte lá com a YCom junto com eles, então, sempre apoiando e desenvolvendo os projetos em conjunto, e a gente vem tendo um sucesso gigantesco, né, a própria YCom tem cases aí já com marcas gigantescas que são nacionais e mundiais, então, foi um projeto que deu muito, muito certo aí, ali em meados ali de 2020, 2021. Então, foi um passo bem bacana. E é legal, Lu, porque a gente consegue entregar o 360 mesmo para o cliente. Então, tem muito cliente nosso que tem a parte de tecnologia com a YCom e tem a parte de mídia, conteúdos, CRM com a iGo, e aí faz com que a gente tenha uma velocidade incrível e, enfim, consiga posicionar e cuidar de 360 da marca também. Exato, facilita para todo mundo, para eles devido à entrega e para vocês também desenvolverem e ampliarem, né, essa área de soluções. Queria aproveitar um pouquinho da expertise de vocês e aí considerando um cenário de 2024, segundo semestre, porque a gente sabe que o mercado é de fato muito dinâmico, principalmente quando a gente fala de digital. De que vocês entendem e consideram aí principais tendências para marketing digital, mas principalmente focado num recorte de Brasil, assim. Do que vocês entendem que o público vai aderir melhor e, enfim, nos próximos meses? Legal, eu vou puxar uma aqui, de se você quiser depois puxar outra complementar. Bom, antes de trabalhar na iGo, como eu falei, eu já trabalho com vendas não presenciais há completar 10 anos, mas por muito tempo eu foquei em televendas, então... no final das contas, na empresa que eu trabalhava, um grupo americano comprou, e eles falaram assim, cara, não existe aqui e-commerce ou televendas, a gente vai criar um setor chamado vendas não presenciais. Por quê? Porque a gente quer interligar as coisas. E essa empresa é legal porque 70% das vendas dela, a pessoa começou no site, mas acabou fechando por telefone ou por WhatsApp. E aqui no Brasil, quando a gente olha a taxa de conversão média de um e-commerce, a gente está falando de 1,5% a 2%. Agora, quando a gente quando a gente olha esse cenário, por exemplo, para o WhatsApp, aí a gente já está falando de 15% a 25%. Então, se a gente for olhar a tendência, Luiz, se eu te perguntar, por exemplo, Lu, você comprou alguma coisa por e-commerce hoje? Provavelmente você vai me falar não. Agora, se eu perguntar se você entrou no seu WhatsApp, você vai me falar sim, com certeza, se eu nem te perguntar. Então, a iGo acredita muito nessa frente, e não numa frente única, mas numa frente integrada. E é isso que a gente vem trabalhando. A nossa estratégia, desde o começo, a gente nasceu como mídia, comprou uma empresa de produtora para integrar conteúdo, depois trouxe uma empresa de SEO e implantação e foca muito também nessa jornada de televendas. E acho que faz com que a gente não leve para o cliente só tráfego, a gente leve para o cliente a jornada como um todo. Isso faz toda a diferença para o empreendedor ou para uma empresa grande. A gente realmente olha o funil completo. Nossa, acho que a maior tendência que
que eu apostaria para 2024, realmente vendas por WhatsApp. Principalmente porque é um dos maiores desafios que a galera me relata aqui, enfim, quando a gente está em contato com os nossos clientes. Tá cada vez mais difícil da gente traquear todos esses pontos de contato, né, com a nossa audiência. Pouquíssimas marcas trabalham isso, pouquíssimos negócios trabalham isso bem, assim, da gente conseguir, de fato, entender por onde veio esse cliente, se ele já teve contato comigo, onde, quando, como. É um desafio que sempre vem à tona aqui. Legal. Verdade, Lu. Assim, essa questão do WhatsApp, ela tá muito em alta, né? E por ser o Brasil, ele é um dos corações do WhatsApp no mundo, né? E a questão falando da venda, não só venda, mas as tratativas, elas são... Hoje você precisa estar onde o cliente quer falar com você, ou onde ele quer comprar com você, não é onde você quer vender ou falar com ele, né? Então, é importante você usar todos os canais acessíveis. E quando você olha estatística, 99,9% da população nacional hoje usa o WhatsApp, né? Então, tem um smartphone. Então, é muito forte. E aí, falando um pouco assim, né, da trajetória, né, do marketing digital, acho que a pandemia ela foi um divisor de águas. Isso é um fato, o mercado ele cresceu muito. 2024 não seria 2024 como está sendo hoje, se não tivesse a pandemia, olhando para o ecossistema digital. Mas aí eu vou até um pouco além, né? Eu vejo que a gente, no meio publicitário, a gente passou por alguns momentos. Eu brinco que tem o momento 1.0, que é aquele momento onde era um modelo tradicional ali do offline, onde você tinha ali rádio, TV, jornal. Cara, você queria se comunicar com o Brasil inteiro. Você pegava lá 7, 8 horas ali no Jornal Nacional. Pronto, resolvido. Então, cara, você vai falar com o Brasil inteiro. Já no 2.0, ali meados de 2013, onde as plataformas começaram a entrar muito forte, também elas começaram a criar, né, as campanhas, a monetizar, né, as plataformas sociais, o usuário ele começou a estar presente em outros ambientes além da TV, inclusive até concorrendo com a própria TV. E seria o momento 2.0. Nesse momento, surgiram muitas outras agências já dentro do digital. E as agências que estavam naquele 1.0, as que não se adaptaram, quebraram, né? Hoje, dificilmente você vai ter ali uma agência que está olhando só o offline. Ela tem ali tem que ter um pilarzinho ali do online, porque existe uma demanda latente em cima disso. Isso falando, não dá para generalizar, mas na sua grande maioria é isso que está acontecendo. Não, e a realidade, né? Inclusive, aliás, quando você falava sobre o modelo de negócio de vocês lá no início, que é olhar com muito cuidado para o investimento desse cliente, me veio na hora essas agências na cabeça, assim. Muitas delas tiveram que alterar o seu modelo de negócio em função dessa nova onda que veio para o mercado, as agências mais tradicionais, né? Não, total. E assim, eu cheguei a conhecer muitos publicitários que na época eu olhava para eles e falava, meu, incrível, eu ia para os escritórios gigantes e tal, e eu vi muitos que fecharam, quebraram, né? Porque não se atualizaram ali para o digital. E as agências que começaram no digital, como eu posso falar que foi a nossa, por exemplo, tiveram uma grande ascensão por conta dessa movimentação, e eu falo que esse é o momento 2.0. E hoje, falando em 2024, eu acho que a gente está entrando no momento 3.0. O que é o 3.0, Dib? É a inteligência artificial, que está mudando o mercado de novo, no meio publicitário. A forma como você contata o cliente, a forma como você usa a inteligência de campanha, como é que você usa a inteligência de otimização de estruturação de campanha. Então, eu vejo que também as empresas, o mercado publicitário, as empresas que não se atualizarem nos próximos 2 a 3 anos, elas têm um grande potencial delas estagnarem e até mesmo elas secarem por conta desse momento. E algo que a Aigo hoje, ela está muito para frente, está muito atualizada, a gente investe muito em inteligência artificial em todas as nossas frentes. Gi, mas qual frente você utiliza? Hoje todas as nossas frentes têm uma perna de IA, né? Então, aí você entra em capacitação de time, você entra em metodologia, você entra em jornada, gestão de dados. Então, é um ponto bem legal que eu vejo que o mercado publicitário precisa se atualizar de novo, né? É muito rápido.
E bacana esse nosso papo, porque justamente, Dib, eu vejo a maioria dos players atuando muito ali na superficialidade do que a IA pode de fato entregar, sabe? Se fala muito sobre aumento de produtividade, aí gerar imagem através de texto e texto para texto, e colocar a inteligência artificial como principal pilar nesse momento do negócio, como tu tá me falando que vocês têm aí já em diversas verticais, eu acho que é o grande diferencial, assim, é o grande pulo do gato, porque me parece que o resto dos players tem subutilizado a possibilidade que se tem ali, sabe? Sim, ô Lu, só para você ter uma ideia, quando a gente fala de WhatsApp, vamos colocar uma empresa, eu não vou colocar nomes aqui, mas vamos pensar que, eu acho que você vai concordar comigo, cada empresa tem um perfil de público que muitas vezes pode ser diferente. Talvez um público, sei lá, da Rolex, ele é diferente do público da Jequiti, ou ele é diferente de um público, sei lá. Então, a forma de você conversar com esse cliente, tanto para você vender para ele ou para você fazer um atendimento, ela é diferente. Então, eu até brinco, né? Tem cliente, às vezes, se você até levar um palavrãozinho ali, alguma coisa ali, que vai ser até mais simpático. Você falar de um jeito, mas vai depender de cada, você ser um pouco mais alegre, mais animado, outra mais sério, mais conservador, e vai de cada cliente. Então, como é que você pode desenvolver um modelo de conversa via WhatsApp, por exemplo, para cada perfil da tua empresa? Então, hoje a gente trabalha com IA generativa, onde eu plugo isso num cliente, essa estrutura, e eu crio as regras ali dentro, que são as regras primárias, eu diria, e aquela inteligência, ela, em 3 meses, ela já entendeu como o seu cliente gosta de conversar, qual que é o tom desse cliente. Óbvio que você tem algumas validações, né? Não é simplesmente larga, mas depois de 3 meses, ela começa a falar a língua do seu cliente. Então, realmente parece que é uma pessoa conversando, não é um robô falando, sabe? Então, é algo realmente que está muito em alta, e que a gente tem utilizado bastante. Sim, por mais calibragem que seja necessário ao longo desse processo, desse período, é uma curva de aprendizado muito mais rápida do que de qualquer humano, né? Somos humanos. Exato. E Exatamente. O que eu acho mais genial de tudo isso é que aí nos sobra tempo e energia para realmente focar naquilo que de fato é humano e que requer a nossa atenção naquele momento, sabe? Indiscutível aqui. Mas de fato, 3 pessoas que acreditam no potencial da IA conversando não vai dar em muito mais coisa além disso. Em cima disso que a gente vem conversado e nos avanços que vocês acreditam que a agência vai ter nos próximos anos, o que vocês podem nos adiantar aí de planos para o futuro com relação à agência? E o grupo, né? Não, legal. Sim, Lu, eu e o Dibi, quando a gente conversa e senta assim, fala, pô, o que a gente quer, né? Primeiro que no momento que a gente está hoje, tá muito mais acelerado do que a gente pensava. Então, a gente sempre sonhou muito, sempre desenhou diversas coisas, mas seria hipócrita da minha parte dizer que a gente olhasse e falasse, pô, dia 20/6 de 2024, vocês estariam nesse tamanho, com tudo isso acontecendo, eu falaria que é mentira. Sério? Mas, assim, Massa. é óbvio, mais uma vez, assim, a gente sempre foi muito sonhador, muito sonhador, trabalhou demais. Sábado, domingo, a gente tem cada história engraçada aqui, mas eu acho que, Lu, nesse momento, o que a gente mais quer, e o nosso principal objetivo é o cliente que entrou há 1 ano, ele completar o 2º ano, o cliente está há 4 anos, completar o 5º ano. E quando a gente fala disso, por que o cliente ele fica 5 anos, 10 anos, a vida inteira com um só? Porque todo ano essa agência ela leva coisas novas, todo ano ela usa o histórico ao seu favor para conseguir se diferenciar dos outros, né? A gente sempre fala isso para os nossos clientes. Eu acho que o maior diferencial que eu tenho, que nenhuma outra agência tem, quando a gente fala do nosso cliente, é que só eu tenho o histórico dele. Então, como que a gente usa esse histórico? Como que a gente usa esse histórico ao nosso favor? Então, se eu estou com esse cliente há 6 anos, você pode ter certeza absoluta que não vai ter nenhuma agência que vai fazer o 7º ano melhor do que a gente faria, porque a gente conhece desse cliente. Então, eu acho que, óbvio, a gente tem objetivos profissionais, sim, como o iGo, melhorar cada vez mais a estrutura, os processos, investir nas pessoas que estão aqui, mas eu acho que o que brilha nossos olhos, mais às vezes até do que um cliente novo, com certeza, é o nosso cliente feliz, é o feedback que ele dá. Então,
com os pés no chão, eu posso te garantir que o nosso principal objetivo é isso, é fazer com que o cliente de 4 vire 5, o cliente de 1 vire 2. Que bacana, que bacana. Vida longa a agência, então. Vou acompanhar daqui de Santa Catarina o progresso de vocês. Quero que voltem para poder contar um pouco mais sobre essa história, comemorar aí 15, 20 anos de jornada. Antes da gente encerrar, quero só emendar uma perguntinha. Eu gosto sempre de trazê-la, de praxe aqui no Media Market Podcast. Para quem está nos ouvindo agora e quer dar continuidade nesse papo, o que vocês indicam? Cada um pode dar uma indicação e assim, pode ser qualquer ativo, podcast, filme, livro, site da agência, evento presencial, fiquem à vontade. Quer falar aí, Gibi? Legal. Bom, chama no WhatsApp. Dessa vez não vai ser uma IA, tô brincando. Mas assim, eu acredito que hoje a gente, acho que o primeiro ponto deixa eu ver se eu entendi, Lu, você quer entender para a pessoa que quer entender mais do marketing digital ou sobre a WhyGo? Isso. O tanto faz. Você que escolhe. Porque, na verdade, o que é a proposta? Que a pessoa possa dar continuidade a esse tema que a gente está falando aqui. Daí pode ser sobre a agência, Legal. Pode ser sobre IA, pode ser sobre o histórico de vocês ou de algum case bacana que vocês tenham disponível. Legal, Lu. Eu acho amplo que, assim, mesmo, por isso que é desafiador. Legal. Eu acho que assim, hoje a gente tomou uma decisão, eu, Gustavo, de ter uma vertical de educação aqui, que ela é voltada 100% para o branding da agência hoje, do grupo, porque o nosso foco não é dinheiro ali, tá? Ele é totalmente reinvestido, inclusive a gente tem várias ações sociais nesse projeto, mas a nossa intenção ali foi capacitar pessoas que têm essa ambição, esse desejo de uma transição de carreira, ou até mesmo esse início, né, de carreira, porque, infelizmente, a gente viu que no nosso meio, no nosso mercado, existem muitas pessoas que acabam vendendo sonhos, né, dentro da internet, que o digital é isso, que o digital é aquilo, que tem que ser assim, tem que ser assado. Então, acho que a primeira dica que eu daria é tomar cuidado um pouco com esse tipo de conteúdo, né, entender a fonte, quem que tá falando. Aqui a gente chama de gurus de palco, Gibi. Pronto, exatamente. Então, ter um pouco de atenção em relação a isso e procurar portais sérios, como o de vocês, por exemplo, né, podcast aí extremamente relevante, entre outros canais digitais, enfim, alguns portais. Acompanhar também o nosso site, acompanhar nosso Instagram, a gente tem que estar falando também do meio, a gente tem algumas palestras que a gente sempre dá durante o ano, em alguns eventos. A gente vai estar no fórum do E-Commerce Brasil também. Legal. Então, se alguém quiser, estiver por lá, busca a gente lá no nosso stand do Grupo W. Então, a gente vai estar presente tanto ao WhyGo quanto ao WhyCo. Então, e nosso LinkedIn também, nosso Instagram, a gente pode chamar a gente está... enfim. Eu ia complementar isso. Segue a gente lá, whygo.ag. Lá a gente vai falar sobre a WhyGo University. Lá a gente vai falar sobre dicas de marketing digital. Também, se quiser marcar uma reunião para conhecer mais a WhyGo, vai ser um prazer. E então, acho que esse é o melhor canal, whygo.ag. Não, fiquem tranquilos, eu boto tudo aqui na descrição do episódio, tanto no YouTube, no site, no Spotify, pra ficar mais fácil pra galera acessar. Obrigada, Gustavo, obrigada, Gibi, por contarem um pouquinho pra gente da história da WhyGo. Tenho certeza que quem tá nos ouvindo tá muito mais inspirado por vocês, pelo marketing digital e vai procurá-los, não tenho dúvidas. Fica o microfone aberto, caso vocês queiram aí encerrar. E, novamente, muito obrigada por topar trocar uma ideia aqui com a audiência do Media Market Podcast. Lu, o prazer foi nosso, parabéns pelo trabalho, muito obrigado por disponibilizar esses 30, 40 minutinhos. Quando estiverem em Floripa, subam aqui no Morro da Cruz conhecer a gente. Com certeza, com certeza. O Gibi gosta. Quando é cliente em Floripa, o Gibi pede pra ir sempre. Quem não, né? Tá no mute, Gibi. Opa, a gente tem alguns clientes aí. Cara, eu sou apaixonado por Florianópolis, assim, cada vez que a gente pega um cliente novo aí, eu fico super feliz. Também se eu vou visitar. Vem, sobe visitar o morro, tem uma vista incrível daqui. Vocês vão gostar, tenho certeza. Que legal. Lu, obrigado, viu? Sucesso. Imagina. Muito obrigado, pessoal. E eu encerro dizendo que você que nos acompanha pode acessar todos os nossos episódios em media.market/podcast e até a próxima terça. Tchau, tchau.